mundo animal é extremamente diversificado, contando com aproximadamente 8 milhões de espécies vivas em nosso planeta. Embora a amplitude da biodiversidade terrestre seja amplamente reconhecida, muitas vezes as peculiaridades notáveis das atividades de nossos colegas animais passam despercebidas para nós. Desde os curiosos rituais de acasalamento das girafas até os corvos que guardam rancor, estes 20 fatos fascinantes sobre animais certamente cativarão até mesmo os entusiastas mais ávidos. Número 1. O gato tem uma estrutura muscular única que lhe permite ronronar. O ronronar dos gatos é possível devido a uma estrutura muscular única na laringe, permitindo a vibração dos músculos da glote durante a respiração. Esse comportamento é involuntário e pode ocorrer em diversas situações, sendo associado a emoções tanto positivas quanto negativas. Estudos indicam que o ronronar pode ter benefícios terapêuticos para os gatos, como a autocura, e também proporcionar efeitos calmantes em humanos. Número 2. Patos têm pênis em forma de espiral. Os patos possuem órgãos reprodutivos em formato helicoidal. Mesmo que se possa presumir que os órgãos genitais de todos os animais sejam retos ou ligeiramente curvos, essa não é a situação dos patos. Os órgãos reprodutivos dos patos são singularmente moldados, lembrando a estrutura de um saca-rolhas. Contudo, por que os patos possuem essa anatomia tão peculiar? E como ocorre a reprodução entre eles? A estranha conformação dos órgãos genitais dos patos é resultado de uma competição sexual. Naturalmente, o coito forçado é comum entre os patos. Assim, os machos desenvolvem pênis flexíveis e alongados para facilitar esses coitos forçados. O pênis do pato é helicoidal, torcendo-se no sentido anti-horário para depositar espermatozoides no óvulo situado no lado esquerdo da fêmea. Tudo isso está relacionado à procriação, uma peculiaridade estranha, porém essencial. Número 3. Todos os mamíferos levam cerca de 12 segundos para defecar, independentemente do tamanho. Todos os animais mamíferos demoram cerca de 12 segundos para expelir fezes, não importando suas dimensões. Cada ser vivo realiza esse processo e o faz em um período aproximado. De acordo com estudos sobre a mecânica da defecação, todos os mamíferos com fezes semelhantes às nossas necessitam de, em média, 12 segundos para evacuar. Ser capaz de defecar rapidamente, independentemente das dimensões corporais, é uma característica vantajosa na natureza. O odor dos dejetos atrai predadores carnívoros, o que pode ser prejudicial para os animais. Isso implica que os animais se expõem e correm o risco de serem surpreendidos caso permaneçam mais tempo durante a eliminação. Número 4. Pinguins podem pular até 2,7 metros de altura. Apesar de serem incapazes de voar, os pinguins têm a capacidade de saltar a uma grande altura. Eles conseguem saltar cerca de 2,7 metros, variando conforme a espécie. E como isso ocorre? Eles se locomovem rapidamente na água em direção à superfície, emergem dela com um impulso vigoroso e saltam em direção ao alvo desejado, envolvidos por uma aura de bolhas de ar criadas por suas penas. Número 5. Joaninhas se defendem, liberando um químico de mau cheiro. A pequena e pintada carapaça de uma joaninha passeando sobre um talo de planta em busca de alimento é um símbolo recorrente da estação primaveril. Elas também têm presença constante em histórias folclóricas e canções infantis pelo mundo afora. As joaninhas ocupam o posto de insetos rastejantes mais adorados e admirados. Cores vibrantes são uma característica típica das joaninhas, servindo como alerta aos predadores de que não vale a pena o esforço de caçá-las. Curiosamente, elas têm a habilidade de repelir agressores, liberando um composto mal cheiroso de suas articulações se forem incomodadas.
Os predadores logo aprendem que cores vivas como vermelho, laranja e preto podem indicar um sabor desagradável. Assim, evitam consumir as joaninhas. Essa estratégia funciona tão bem que até mesmo joaninhas não venenosas imitam as cores das venenosas. Número 6. Pica-paus enrolam suas línguas em volta de seus cérebros. Os pica-paus, como todas as aves, possuem línguas enroladas dentro de seus bicos grandes. Entretanto, eles têm línguas notavelmente longas que lhes permitem penetrar profundamente em buracos em busca de larvas de besouros e diversos alimentos valiosos. Mas há mais. A língua dos pica-paus é enrolada ao redor de seus cérebros, o que é bastante incomum. Isso, contudo, oferece um local para que o longo apêndice do pica-pau seja guardado e protege o cérebro da ave contra danos durante as picadas em alta velocidade. A língua do pica-pau está desempenhando duas funções com eficácia. Número 7. A mordida de um urso pardo é forte o suficiente para esmagar uma bola de boliche. A pressão da mordida de um urso pardo é suficientemente forte para achatar uma bola de boliche. Este mamífero gigantesco possui 8 diferentes espécies e habita regiões que incluem Ásia, América, Europa, Ártico e Oriente Médio. Os ursos pardos são reconhecidos por sua ferocidade e propensão à violência. De fato, os ursos pardos têm a capacidade de esmagar uma bola de boliche com uma força de mordida que chega a cerca de 1.200 libras por polegada quadrada. O urso pardo se revela um oponente perigoso na selva quando se considera seus caninos de 5 centímetros e uma abertura bucal de 30 centímetros, além de alcançar uma velocidade aproximada de 64 km por hora, maior do que é permitido em muitas vias. Certamente, é melhor não entrar em conflito com um urso. Número 8. Lontras do mar dão as mãos enquanto dormem. As lontras marítimas são encantadoras criaturas que passam a maior parte de suas vidas no oceano. Elas se alimentam, descansam, acasalam, caçam e dão à luz na água. Esses mamíferos marinhos também são reconhecidos por enrolarem-se frequentemente em agrupamentos de algas ou cama de kelp para garantir estabilidade, evitando serem levadas pela correnteza enquanto dormem. É por isso que elas seguram as mãos, para evitar se dispersarem do grupo. Número 9. Girafas machos golpeiam com a cabeça na região da bexiga das fêmeas, até que elas urinem. As girafas apresentam alguns dos comportamentos de acasalamento mais singulares entre os animais. Um macho de girafa golpeia repetidamente a cabeça na região da bexiga de uma fêmea, até ela urinar, a fim de determinar o momento adequado para o acasalamento. O macho então analisa a urina para verificar se a fêmea está em período fértil ou não. Número 10. Corvos podem guardar ressentimentos. Sua intuição provavelmente está correta quando você sente o olhar hostil de um corvo sobre você. Os corvos são criaturas inteligentes que parecem compreender o mundo de maneiras que ainda não compreendemos completamente. Eles possuem uma habilidade notável para lembrar e reconhecer os rostos das pessoas que encontram, seja na cidade ou em uma trilha na floresta. Consequentemente, a capacidade dos corvos de distinguir entre diferentes rostos humanos afeta suas interações com esses indivíduos. Estudos revelaram que seus cérebros mostram atividade intensa quando os corvos encontram rostos que reconhecem. Além disso, os corvos demonstraram responder de acordo ao que percebem como comportamento hostil, com base em experiências passadas. Pessoas que ameaçam ou prejudicam um corvo de alguma forma se tornam alvos dessas aves. Número 11. A frase suar como um porco é tecnicamente impossível porque os porcos não podem suar fisicamente. Eles podem, entretanto, dissipar calor por meio de outras vias, como a respiração.
e possuem poucas glândulas sudoríparas funcionais para regular a temperatura corporal. No entanto, uma estratégia mais prática adotada pelos porcos para controlar a temperatura é se banharem em água ou lama. Consequentemente, não ocorre acumulação de toxinas no organismo do animal devido à ausência de transpiração. Na realidade, a maioria dos suínos recebe dietas equilibradas e ricas em nutrientes, além de serem mantidos em instalações com controle de temperatura, o que reduz consideravelmente as chances de toxinas em seus corpos. Número 12. A língua de uma baleia azul pesa mais do que a maioria dos elefantes. As baleias azuis são os maiores seres vivos já registrados no planeta. Com uma expectativa de vida média entre 80 e 90 anos, elas estão entre as criaturas terrestres mais longevas. As baleias azuis podem atingir até 150 toneladas de peso, e esses imponentes mamíferos marinhos podem alcançar até 100 pés de comprimento, um pouco mais de 30 metros. Sim, é verdade. As suas línguas, que chegam a pesar aproximadamente 2,7 toneladas, podem superar em peso a de um elefante. Isso é que é ser um verdadeiro peso pesado, não é mesmo? Número 13. Corujas não têm globos oculares. Sim, você ouviu corretamente. As corujas não têm olhos esféricos. Elas possuem olhos alongados em formato de bastão, com tubos ou cilindros que não se movem em suas órbitas como os globos oculares. Em vez disso, as corujas devem movimentar suas cabeças ou corpos para olhar ao redor, dado que girar seus corpos indubitavelmente alertaria sua presa de sua presença. As corujas evoluíram com pescoços capazes de girar silenciosamente até 270 graus. Mas por que optar por girar o pescoço em vez de simplesmente mover os globos oculares? A visão noturna requer grandes córneas que permitem a eficiente absorção de luz, mesmo na escuridão. Número 14. Flamingos só podem se alimentar quando suas cabeças estão de cabeça para baixo. Os flamingos são aves alimentadoras de filtragem, o que implica que capturam alimentos utilizando a língua como um filtro. Eles submergem seus pescoços na água, com suas cabeças praticamente invertidas, e em seguida fecham os bicos e forçam a água a sair através das estruturas em forma de pente em seus bicos. Eles utilizam a língua para drenar a água enquanto retêm todos os alimentos. Devido à necessidade dos flamingos de utilizar seus bicos de forma invertida, seus bicos evoluíram para se ajustarem a essa condição. Número 15. Tartarugas marinhas fazem ninhos falsos para enganar predadores. As progenitoras das tartarugas marinhas podem ser mais astutas do que se imagina. Segundo recentes investigações, 2 espécies de tartarugas marinhas em situação de perigo empregam ninhos fictícios como artifício para proteger seus ovos de predadores. As fêmeas tartarugas marinhas dedicam um esforço significativo a espalhar areia ao redor das cavidades de ovos onde depositaram suas criações. Anteriormente, presumia-se que tal comportamento servisse para esconder o local de nidificação dos predadores. A pesquisa, liderada pela Universidade de Glasgow, agora revela que as tartarugas constroem ninhos falsos distantes do local de nidificação principal para reduzir a chance de os predadores encontrarem seus ovos. Número 16. Crocodilos não podem colocar a língua para fora. Um crocodilo não tem a capacidade de protrair sua língua para fora. A língua do crocodilo permanece imóvel. Dado que os crocodilos passam a maior parte do tempo submersos, a língua auxilia na manutenção da garganta fechada e protege as vias respiratórias do animal. Essa adaptação é vantajosa para o réptil, especialmente ao fechar rapidamente suas mandíbulas. Isso evita que o crocodilo se machuque ao capturar presas. Número 17. Cobras podem ajudar a prever terremotos.
Por séculos acredita-se que o comportamento peculiar dos animais seja capaz de antecipar a ocorrência de terremotos. Quando um terremoto está prestes a ocorrer, é comum observar serpentes abandonando seus esconderijos, mesmo durante o inverno rigoroso. Em situações extremas, quando o terremoto é previsto como sendo de grande magnitude, as serpentes podem se chocar contra paredes em uma tentativa desesperada de escapar. Conforme relatado pelo diretor do Departamento de Sismologia em Nanning, na província de Guangxi, sul da China, as serpentes têm a habilidade de detectar um terremoto a até 120 quilômetros de distância, com 3 a 5 dias de antecedência. Para os entusiastas desses répteis, essa é mais uma razão para apreciar e respeitar esses fascinantes animais rastejantes. Número 18. Coalas chegam a dormir 22 horas por dia. Os coalas são marsupiais nativos da Austrália, conhecidos por seu comportamento tranquilo e sua dieta exclusivamente à base de folhas de eucalipto. Eles passam a maior parte do tempo nas árvores, onde se alimentam e descansam. Os coalas são notórios por dormirem entre 18 e 22 horas por dia, o que é crucial para ajudá-los a digerir a fibra rígida das folhas de eucalipto e conservar energia, já que seu metabolismo é relativamente lento. Esse comportamento de dormir por longos períodos também os ajuda a evitar o calor do dia e a conservar água. Os coalas são animais icônicos da fauna australiana e são frequentemente associados à conservação de habitats de eucalipto. Número 19. A relação sexual frenética dos leões. Os leões são conhecidos por seu comportamento de acasalamento frenético, que ocorre várias vezes ao longo do ano, especialmente durante o período de cio das fêmeas, que pode durar de 2 a 8 dias, e ocorre em qualquer época do ano. Durante esse tempo, os machos competem vigorosamente pela atenção das fêmeas em um processo que pode envolver confrontos intensos entre os leões rivais. Uma vez que um macho ganha o direito de acasalar com uma fêmea, o ato em si é rápido e repetitivo, chegando a ocorrer 50 vezes em um único dia. Número 20. Comunicação inteligente entre golfinhos. Os golfinhos são conhecidos por sua comunicação inteligente, que envolve uma variedade de sons, gestos e comportamentos complexos. Eles utilizam uma ampla gama de vocalizações, incluindo cliques, assobios e grunhidos, para se comunicar uns com os outros e coordenar atividades sociais, como caça e cuidado com os filhotes. Além disso, os golfinhos também usam gestos físicos, como saltos, movimentos corporais e toques suaves, para expressar emoções, transmitir informações e manter laços sociais dentro de seus grupos. Sua capacidade de se comunicar de forma sofisticada sugere uma inteligência social avançada, que desempenha um papel fundamental na coesão dos grupos e na sobrevivência da espécie.